vez, nós saudamos a todos em nome de Jesus, aqueles que nos acompanham também pelo nosso canal e têm acompanhado a nossa série de exposições deste Evangelho. Hoje, João, capítulo 12, versos 12 a 19, assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, a história ela está repleta de momentos que foram marcados por monarcas, reis que foram aclamados pela multidão de forma espetacular. Exemplos mostram como a entrada de monarcas, a entrada triunfal destes, seja por conquista, seja por herança, seja por aclamação, sempre foi um momento carregado de muita emoção e de simbolismos. Por exemplo, a entrada da Rainha Elizabeth II, 1953, nas ruas de Londres, com carruagem de ouro, sendo aclamada por milhões de súditos, transmitido ao mundo todo. Ou como, por exemplo, no nosso país, quando Dom Pedro I, em 1822, depois de proclamar a independência do Brasil, ele faz uma de suas entradas no Rio de Janeiro e gritos de viva o imperador constitucional, as multidões saindo às ruas em euforia, marcavam a fundação de uma nova nação. E muitos outros, muitos antes disso, como Davi, o rei de Israel, que entra em Jerusalém depois de uma vitória numa batalha, e o povo aclamando o rei, ou quando ele traz a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, o povo aclamando com gritarias e ramos. Mas nenhuma destas entradas, nenhuma delas se compara e pode se comparar com a entrada do nosso rei em Jerusalém. A entrada de Jesus na cidade santa em sua última semana, para a sua última hora. Depois de ter se afastado da cidade, agora Jesus retorna pela última vez a Jerusalém. Esse é um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus, e nesse momento você vai perceber que ele não entra como os reis desse mundo entraram, com carruagem, com cavalos de guerra, cercado de glória militar, mas ele entra como a profecia diz, ele entra como o rei divino, prometido pelas Escrituras, mas humilde, trazendo salvação e redenção dos nossos pecados. Os capítulos 11 e 12, eles são a conclusão do ministério público de Jesus. Nós vimos que o capítulo 12 funciona como uma espécie de transição para a segunda grande divisão do Evangelho, que vai do capítulo 13 ao capítulo 21, que cobre a última semana do ministério de Jesus. O capítulo 12, dos versos 1 a 50, então, consistem nessas cenas finais que levam à Semana da Paixão. Nós vimos, em primeiro lugar, a primeira cena: Jesus foi ungido em Betânia por Maria, dos versos 1 a 11. E agora, a segunda cena, Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, uma das poucas passagens que constam nos 4 evangelhos, registrada pelos 4 evangelistas. Você vai perceber aqui
o público. Você tem duas multidões, você tem os discípulos, tem os fariseus, e Jesus está no centro da história. Nós estamos aqui, irmãos, em um domingo, no domingo da Semana da Paixão, tradicionalmente conhecido como Domingo de Ramos. Daqui que vem a expressão, Domingo de Ramos, antes da ressurreição de Jesus. A partir desse domingo aqui, ele culminará na sexta-feira, quando Jesus será preso, morto, e no outro domingo com a ressurreição de Jesus. A ideia principal do texto que você tem que ter em mente é essa aqui: Jesus é o Rei, aquele que vem em nome do Senhor. Essa é a ideia do texto. Mas eu queria que você percebesse que a glória do Rei Jesus, ela deve ser entendida não apenas por sua entrada em Jerusalém, mas pela sua saída do sepulcro na outra semana. Porque o Rei, ele ressuscita dos mortos. Então você tem aqui, o texto é dividido em 4 partes. Você tem a primeira, que é o cenário, versos 12 e 13, que é o local, os preparativos para o Rei. Depois, versos 14 e 15, a entrada do Rei. Depois, no verso 16, a natureza do Rei. E dos versos 17 a 19, a resposta do público. Então tem 4 cenários aqui. E com base nessas 4 divisões, nesse cenário do local, dos preparativos para o Rei, a entrada do Rei, a natureza do Rei e a resposta do povo, eu quero meditar com vocês nessa entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém e aprender com vocês 4 verdades que estão expostas no texto a respeito do Rei que vem em nome do Senhor. O texto nos apresenta 4 verdades aqui a respeito do Rei que vem em nome do Senhor, e esse é o tema do sermão dessa manhã. A primeira, você vai perceber que o Rei é recebido, honrado e aclamado pela multidão, mas com expectativas equivocadas. O Rei é aclamado, recebido, honrado e aclamado, mas com expectativas equivocadas. A segunda, o Rei cumpre as Escrituras. A terceira, o Rei é incompreendido pelos discípulos. E a quarta, o Rei é rejeitado pelos fariseus. É isso que o texto claramente mostra para nós. Meditaremos em cada uma para a glória de Deus. Vamos lá para a primeira verdade, então, do texto. O Rei é recebido, honrado e aclamado pela multidão que tem expectativas equivocadas a respeito dele. Vejam só. É porque nessa cena, irmãos, um tipo muito diferente de rei chega em Jerusalém por um motivo muito diferente e oferece um tipo de reino que eles nunca tinham visto antes e que eles não esperavam. Vejam aqui comigo. No dia seguinte, essa aqui é uma transição que João faz. Ele está introduzindo uma nova narrativa aqui para o leitor entender, quando ele fala o dia seguinte, ou seja, vocês lembram que os eventos anteriores, Jesus sendo ungido em Betânia, foi num sábado. Foi num sábado, nós verificamos isso. No dia seguinte, então nós estamos no domingo aqui, Jesus, ele chega a Jerusalém, que deve ser o chamado Domingo de Ramos. A multidão, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. Jesus está agora então se dirigindo a Jerusalém. Você tem em mente ele ungido no sábado em Betânia por Maria. Ele está a caminho de Jerusalém, vindo de Betânia, e a multidão que foi à festa da Páscoa ouviu acerca da aproximação de Jesus para Jerusalém. O texto supõe que ele foi encontrado na estrada de Betânia por peregrinos que já haviam chegado a Jerusalém, a despeito da decisão do Sinédrio de querer matá-lo. O Sinédrio já tinha definido isso, né? Mas o povo perguntava: será que ele vem para a Páscoa? E aí o povo agora está dizendo: ele está vindo para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Era uma grande multidão de Páscoa, composta de peregrinos. O historiador Flávio Joséfo,
ele descreve no seu livro, na sua obra, uma Páscoa que ela é um pouco antes da Guerra Judaica, no ano 66, que culmina com a destruição do templo no ano 70. E ele descreve que pessoas, 2.700.000 pessoas participaram dessa Páscoa. Ele registra sem contar os impuros e os estrangeiros que estavam presentes ali. Os teólogos, historiadores entendem que José foi um pouco exagerado, é verdade, mas ele registra isso. Aproximadamente 2.700.000 pessoas, 700.000 pessoas na Páscoa, e alguns historiadores entendem que mais de 256.000 cordeiros foram sacrificados, eram mortos nesse período. Então, para você pensar, o que era a multidão ali? Era muita gente, e a multidão agora sai ao encontro, diz o texto, de Jesus, para saudá-lo, para saudar Jesus. Verso 13, o que a multidão faz? Toma ramos são galhos de palmeiras, é daqui que vem o domingo de Ramos, e isso, sabe o que é interessante? É que ramos não era prescrito para ser usado na Páscoa, ramos não, mas era na festa dos tabernáculos que era usado isso aqui, tá? Mas o que aconteceu? Naquele tempo, e João utiliza esse simbolismo aqui, é muito importante, os ramos de palmeiras, os ramos eram considerados emblema não só de alegria, mas de vitória e de triunfo nacional. Eu vou explicar de onde vem isso. Então, combinando os conceitos aqui, ramos de palmeiras era uma manifestação de alegria da vitória, de triunfo nacional. Da onde vem isso aqui? No 150 anos antes de Cristo, houve o período conhecido a revolta dos Macabeus. Quando um homem chamado Simão Macabeu, ele expulsou os sírios de Jerusalém e restaurou o templo judeu. Quando Simão entrou em Jerusalém, está registrado que ele foi festejado com ações de graças e com ramos de palmeiras, porque ele exterminou os inimigos da nação de Israel. E quando Judas Macabeu, o seu irmão, 150 anos antes também, derrotou os sírios e rededicou o templo. Você lembra no capítulo 10 da festa da dedicação? Judas Macabeu, ele rededicou o templo. Quando ele entrou, o povo levava nas mãos ramos verdes e palmas. Até as moedas na época era cunhada com ramos. Ou seja, estas palmeiras passaram a representar então esse símbolo de nacionalismo, de vitória, de triunfo, e aqui nós começamos a perceber a expectativa que havia na multidão, enquanto honravam, enquanto aclamavam e recebiam Jesus na cidade. Está sinalizado aqui a esperança nacional do Messias, Rei Libertador, chegando à cena. Ou seja, para a multidão, se Jesus era capaz de ressuscitar um homem dos mortos, depois de 4 dias, o que ele não poderia fazer? Qual é o poder desse homem? Sob o comando desse líder, eles poderiam se livrar do jugo romano. Essa era a expectativa da multidão aqui. Eles não estão aclamando Jesus como eu e você estamos fazendo hoje, honrando Ele pela manhã. Não é nesse sentido. É uma expectativa de libertação política nacional da dominação romana. Essa grande multidão de judeus está na festa agora, recebendo a Jesus e reconhecendo como rei, sim, e tem verdade nisso. Eles entendem, o rei está chegando, eles estão certos, ele está entrando em Jerusalém, mas a expectativa é de um rei terreno, político, que finalmente viria derrotar os seus inimigos e libertar Israel do jugo romano. Aliás, eles estão numa festa de Páscoa, celebrando a Páscoa, que é literalmente a libertação de um jugo estrangeiro. E eles estão nessa expectativa. Mas não com o entendimento correto de que Jesus viera assim para libertar. Mas não uma libertação política. Ele veio libertar o homem do verdadeiro problema dele, que é o pecado. Ele veio trazer libertação do verdadeiro problema, do seu e do meu pecado. E a multidão, então,
gritava, verso 13, Hosana, que aqui é uma interjeição, né? Na verdade é uma transliteração grega do imperativo hebraico. Significa, salva-nos agora, dê-nos a salvação agora. É isso que significa, deriva desse verbo salvar, que significa isso. Daqui deriva a expressão Hosana, tornou-se uma expressão de aclamação. Então, é uma súplica esperançosa dessa multidão que está convencida de que a hora da salvação chegou. Veja que ela cita agora o Salmo 118. Bendito o que vem, ou o que está vindo, em nome do Senhor e que é Rei de Israel. É a citação tirada do Salmo que nós lemos na liturgia. Então, irmãos, veja o ponto. Com as palmeiras, sacudindo os ramos nas mãos, símbolo nacional, religioso, político, de alegria, de triunfo da vitória, com a citação do Salmo 118, a multidão está vendo em Jesus o Rei Messias, sim, mas com uma expectativa equivocada. E eles o saudam como Rei de Israel. Rei de Israel, essa expressão não está no Salmo 118. Se você lembra da leitura, essa expressão não se encontra no texto hebraico. Mas ela é acrescentada, ou seja, é a interpretação que a multidão faz de Jesus. Ao adicionar Rei de Israel, a citação do Salmo 118, a multidão aqui identifica claramente Jesus como a figura real do Salmo, chegando em Jerusalém. Então, esse é o quadro. João apresenta o cenário para o leitor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei. É essa citação do Salmo. A multidão está reencenando o Salmo 118, proclamando Jesus como Rei ao entrar em Jerusalém, embora não entendessem o tipo de Rei que ele era e Salvador que ele veio ser, com expectativas limitadas. Então eu queria nessa primeira parte aqui aplicar algumas coisas a nós, porque eu creio que é importante, irmãos. Primeiro, Cristo é Rei e Ele reina eternamente. O seu reinado independe se pessoas creem ou não. Essa é a primeira verdade. Você pode ficar até triste quando você fala de Jesus para alguém e você diz assim, mas ele não reconhece. Essa pessoa não reconhece. Muito bem, algumas coisas são verdadeiras, quer acreditemos nelas ou não. Ele é Rei. E independe se as pessoas creem ou não. Ele é Senhor, Ele reina. Nesse sentido, não fique preocupado com isso. Nesse sentido. Porque alguém crendo ou não, não tira o reinado dele. Ele é Rei. E a multidão reconhece isso. Só não entende exatamente por que ele veio. Segunda verdade. Crentes em Jesus, porém com expectativas equivocadas, ou no mínimo limitadas a respeito do Rei Jesus. Isso acontece muito. Crentes, por definição, que creem em Jesus Cristo, mas vivem esperando um Cristo diferente do que é apresentado nas Escrituras. Diferente. Esperam uma salvação dos seus problemas pessoais e imediatos. É isso que a multidão está fazendo aqui. Ele resolverá todos os nossos problemas agora. Agora que eu creio em Jesus, os seus problemas acabaram. Tem até slogan isso, né? Hoje em dia, né? Os seus problemas acabaram. Eu queria lhe informar nessa manhã que Jesus não veio para isso. Ele não veio para acabar com todos os teus problemas. Não enquanto você estiver aqui nesse mundo. Não. Você tem um problema muito maior, que está lá na raiz, e que Ele veio resolver, que é o pecado que habita em você. Ele veio derrotar, vencer o pecado, quebrar o pecado, resolver o problema do pecado, que lhe conduzia para a perdição eterna, que lhe separava eternamente do Pai. Ele veio quebrar o poder do pecado, libertar você dele e lhe conduzir para a presença do Pai. Mas o povo
não entende isso. Será, irmãos, que assim como essa multidão, você vê Jesus como rei, mas a sua visão sobre ele não está equivocada? Você já pensou sobre isso? Será que, tudo bem, você enxerga, ele é o rei, mas será que a sua visão sobre ele não está equivocada? Até hoje. O Dr. João Paulo Tomás de Aquino, que é um dos meus professores, foi um dos meus professores no Andrew Jumper, na pós-graduação, ele disse o seguinte, eu achei muito interessante. Algumas vezes, você lembra que Jesus disse para os seus discípulos, não contarem para ninguém os seus milagres. Vocês lembram disso? Não contem para ninguém. Por quê? Porque não era a hora. Sabe por quê, irmãos? Porque teologia da glória sem teologia da cruz é fake. Teologia da glória sem teologia da cruz, primeiro, é fake. Por que é que você, ou o povo de Deus, continua acreditando nessas coisas ainda? Nessas promessas que são vazias. Cristo é rei, mas o seu reinado desafia as expectativas humanas. O povo esperava um libertador político, terreno, um salvador dessa natureza, e sim, a salvação em Jesus, ela tem implicações para todas as áreas da vida, inclusive para a política. Ela tem. Mas ele não veio para isso. A pergunta é o que nós esperamos de Jesus. O que você entende quem é Jesus? Por que Jesus veio e o que ele fez por mim e por você? Jesus, eu respondo, Jesus está entrando em Jerusalém como rei, mas ele também está entrando em Jerusalém como cordeiro para a sua última Páscoa, onde ele será o sacrifício pelos pecados, trazendo salvação ao seu povo, perdão de pecados ao seu povo. A pergunta é se Jesus e a sua salvação é suficiente para você. A pergunta é se era isso que você esperava ouvir hoje. Talvez tenha alguém me assistindo pelo nosso canal esperando ouvir outra coisa com a vinda de Jesus. Talvez você esperava ouvir outra coisa hoje. Porque essa não é a expectativa da multidão. A multidão não esperava por isso. Sabe por quê? Essa mesma multidão, atenção, irmãos. Atenção, essa mesma multidão que está honrando ele, aclamando a ele e recebendo ele, é a mesma multidão que daqui a 5 dias, na sexta-feira, estará dizendo, crucifica-o. É a mesma. É a mesma. A multidão não esperava ouvir isso. O que você esperava ouvir hoje a respeito dele? Ele vai acabar com todos os seus problemas. Mentira. Isso é mentira. Ele não veio para isso. Ele veio para acabar com o maior e o pior de todos eles, que é o pecado. Muitos não compreendem o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Ele é o rei, mas não como às vezes as pessoas imaginam. Ainda hoje, muitos seguem a Jesus moldados pelas suas expectativas e não pelo Evangelho. Receba a Cristo, ame a Cristo, honre a Cristo, reverencie a Cristo, mas com o entendimento de quem é Cristo e por que Cristo veio, moldado pela expectativa bíblica. Ele é o rei que vem em nome do Senhor para salvar você dos seus pecados e lhe dar a vida eterna. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. A segunda verdade está aí nos versos 14 e 15. Primeiro, então, o rei é recebido, honrado e aclamado, mas com expectativas equivocadas. A segunda verdade, o rei cumpre as escrituras e o plano divino. Vejam aí, verso 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Você percebeu aqui, se você está atento no texto, que João agora tira o foco da multidão e ele foca Jesus. Ele vai focar em Jesus agora. Que vindo de Betânia, encontra e monta num jumentinho e vem a caminho de Jerusalém. Jesus
entra em Jerusalém montado nesse jumentinho, e João, sob inspiração do Espírito Santo, ele faz alusão à profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que nós lemos na liturgia. Essa é a profecia de Zacarias, está aqui, eu repito a você. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. João conecta esse ato de Jesus, de vir montado no jumentinho, com o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9, nessa afirmação de que ele é o Messias, ele é o rei de Sião. O rei vem, e esse rei é Jesus. Ele é Jesus. O que Jesus faz aqui, irmãos, é cumprir conscientemente a profecia. É isso que Jesus faz. Conscientemente. Essa profecia, se você estudar o livro do profeta Zacarias, ela é tirada da 4ª divisão do livro de Zacarias, que é composto de predições e promessas com respeito ao futuro de Sião. E o povo, Sião aqui é uma expressão para o povo de Jerusalém, tá? Quando Sião recebe o seu próprio rei, o rei pastor, o Messias, a filha de Sião deveria deixar de temer, tá? É dito que o seu rei está chegando. Por que Jesus vem nesse jumentinho? Essa é uma pergunta que muita gente faz. O significado aqui, irmãos, é fundamental também para interpretar o texto, porque a maioria entende isso por causa da profecia, para enfatizar o caráter pacífico da chegada do seu reino. Ele vem não montado num cavalo de guerra, o que teria elevado a aclamação e as aspirações equivocadas, nacionalistas dessa multidão, e que Jesus então recusa-se a fazê-lo nesse sentido, para não dar mais aspiração política, incitaria até mesmo uma insurreição contra Roma. Mas ele vem montado num jumentinho, cria de jumenta, que é associado à humildade e ao símbolo da paz, porque ele vem como rei humilde, manso e pacífico. Essa é a ideia então, enfatizando esse caráter pacífico da chegada do seu reino, ele vem montado em um jumentinho, o rei humilde. Existem teólogos, comentaristas que entendem que o jumento, ele muito mais antigo do que isso, do que esse símbolo de humildade, da paz, ele também é um símbolo de realeza, e que servia como para montaria de pessoas com posição mais elevada. Nesse sentido, então, o que Jesus faz aqui é uma resposta à multidão. Em vez de repreender a aclamação da multidão como rei, Jesus parece aceitar essa aclamação. Aqui ele está aceitando, porque ele é o rei. E a imagem de Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumento, simboliza a sua autoridade real, a sua autoridade como rei, mesmo recusando as aspirações políticas e nacionalistas da multidão, mesmo recusando isso. Independente do viés, independente do significado do jumentinho exato, preciso, ele é o rei que vem como príncipe da paz. Jesus vem na sua realeza, que é exercida de uma maneira muito diferente do que eles esperavam. A chegada do rei que está trazendo salvação, que está associada ao sangue da aliança que será derramado na Páscoa, que associada à pessoa do rei. O rei vai morrer como cordeiro. É por isso que a multidão não entende. É por isso que Judas trai. Como assim o rei vai morrer numa coroa de espinhos, numa cruz, crucificado? Sim, mas ele vem em cumprimento às escrituras do Antigo Testamento. O rei vem em cumprimento às promessas de Deus e aos planos de Deus. A multidão não compreende exatamente isso. Você vai ver no terceira verdade que nem os discípulos entendem no momento a profecia. O que é importante nós entender isso, irmãos? O rei cumpre as escrituras.
o rei cumpre os planos de Deus. Aqui nós temos o registro da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Cada detalhe do plano redentor que foi anunciado está sendo perfeitamente cumprido em Cristo. Cristo cumpre as Escrituras. E isso fortalece a nossa fé, irmãos, de algumas maneiras. Primeiro, fortalece a nossa fé nas promessas de Deus. Você e eu precisamos saber que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Deus prometeu, todas as suas promessas foram cumpridas, estão sendo cumpridas e serão cumpridas. Tudo aquilo que Deus prometeu a mim e a você como igreja do Senhor será cumprido. Se Deus prometeu que é com você todos os dias, Ele é com você todos os dias. Você não deve questionar isso. Você não deve questionar isso. Se Ele prometeu que nunca te deixaria e jamais te abandonaria, você não deve questionar isso. Em momentos em que você se encontra em tristeza, em aflição, você não deve questionar isso, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. O texto está aqui para mostrar para você que o rei cumpre a Escritura Sagrada, porque faz parte do plano divino. Se Ele prometeu que ensinaria a você toda a verdade, você precisa ler as Escrituras, porque Ele vai ensinar a você toda a verdade. Ele vai lhe conduzir em toda a verdade. Ele perdoaria os seus pecados. Você não precisa mais estar incerto da sua salvação se você crê nele. Ele prometeu que Ele vai lhe salvar e que Ele vai lhe conduzir para a vida eterna. Você pode ter certeza disso, se você crê nele. Que nenhuma ovelha é arrebatada das suas mãos, que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até a vinda de Cristo. Que ninguém e nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Ele prometeu isso, você precisa acreditar nisso. Você não pode acreditar na sua consciência. Então, o rei cumpre as suas promessas. Isso fortalece a nossa fé. Isso aponta também a nossa fé para a centralidade de Cristo. Perceba, Cristo é o centro da revelação bíblica. Cristo é o centro das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Ele falou isso no capítulo 5, verso 39. As Escrituras falam de mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim, para os fariseus, porque elas falam de mim. Significa que você e eu, primeiro, precisamos ler as Escrituras à luz de Cristo. Se você não ler o Antigo Testamento à luz de Cristo, você vai ser um judeu. Ok? Você será um judeu. Você precisa ler a Escritura à luz de Cristo. Você precisa viver a sua vida à luz de Cristo. Ajustar a sua fé à pessoa de Cristo. Ao que a Escritura apresenta de Cristo e não às suas expectativas ou o que você quer que Cristo seja. Viva como Cristo sendo central na sua vida. A sua vida precisa girar em torno de Cristo, de Jesus. Ele é o centro da sua vida, o centro das suas decisões, o centro da sua história. Isso fortalece a nossa fé também, esse versículo, na unidade e na autoridade da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Vejam a unidade do texto. Salmo 118 se cumprindo, Zacarias 9:9 se cumprindo, a fidelidade do texto sagrado. A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira em tudo que afirma, ela é inspirada por Deus, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível. A unidade e a autoridade das Escrituras sagradas. Mas isso também fortalece a nossa fé em Deus e nos seus planos. Confie em Deus. Confie nos planos de Deus, ainda que você não entenda. Ainda que você não compreenda. Deus cumpre toda a sua vontade nesse mundo, na sua vida e na minha vida. E Ele o faz em um tempo devido e determinado. Às vezes ficamos tristes, irmãos, porque não compreendemos isso. Nós queremos passar na frente das coisas. Tomamos decisões erradas. Ficamos tristes com Deus, não entendemos o porquê. E porque não entendemos,
acabamos achando que Deus não tem o controle daquilo. Deus tem o controle de tudo, o plano é dele, ele está levando a cabo o seu plano, você faz parte desse plano e as coisas acontecem segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, e acontecem no tempo de Deus, na hora de Deus, quando Deus quer e da maneira que Deus quer. Você é chamada para viver pela fé nele, acreditar nele. Viva a sua vida à luz dele, na presença dele. Você confia em Deus? Você lê a palavra de Deus? Você ama as Escrituras? Você busca conhecer a Cristo nas Escrituras? Essa é a pergunta. Você busca conhecer a Cristo nas Escrituras? Você crê em Deus mesmo quando você não compreende o que está acontecendo, você continua acreditando nele? Essa é a segunda verdade que o texto nos apresenta. Jesus, o Rei, estava cumprindo as Escrituras e o plano divino. A multidão não compreende exatamente isso, inclusive os seus discípulos. Essa é a terceira verdade. Se primeiro o Rei é recebido, honrado e aclamado, segundo, o Rei cumpre as Escrituras, agora o Rei é incompreendido. Ele é incompreendido pelos discípulos. Veja o verso 16 comigo. Seus discípulos, a princípio, é a palavra aqui para primeiro, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Aqui é um comentário do narrador, de João. Ele está expondo o fato histórico e ele faz o seu comentário. Nem os discípulos, em primeiro lugar, a princípio, no momento histórico, não entenderam, não compreenderam, que é o verbo conhecer, é o verbo grego para conhecer. Eles não entenderam que estes atos ocorridos eram de fato o cumprimento de Zacarias capítulo 9, verso 9. No momento não pegaram. Só compreenderam isso após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus e a descida do Espírito, quando então eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Eles lembraram, finalmente compreendendo, que a profecia do Antigo Testamento acerca do Messias se cumprira em Jesus, naquele momento. E de que essas coisas a multidão fazia: ramos espalhando no chão, sacudindo os ramos, aclamação, tudo ficou mais claro. Se você lembrar, essa não é a primeira vez que João diz isso. No capítulo 2, verso 22, quando Jesus purifica o templo, se você vê aí, capítulo 2, verso 22, acontece a mesma coisa, a mesma expressão. Quando os fariseus perguntam: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? 2,18. Jesus diz: destruí esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Só que Jesus referia ao santuário do seu corpo, morte e ressurreição. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa passagem, irmãos, ela visa fundamentar melhor a compreensão incipiente, inicial dos discípulos, e explicar a evolução do pensamento deles baseado numa mudança de perspectiva e compreensão a partir da glorificação de Jesus. Ou seja, Jesus vem sob aclamação como rei, mas por mais corretos que eles estivessem em relação à sua identidade, a ideia é isso: a princípio, os seus discípulos não entenderam estas coisas. Tudo mudou quando Jesus foi glorificado, quando ele foi exaltado. Depois que Jesus conclui seu sacrifício final, ressuscita no 3º dia, e eles veem ele em poder e glória. Então eles entenderam.
O que é importante aqui? Eu queria dizer duas coisas a nós nessa manhã, aplicando esse texto para nós. Primeiro, em relação aos crentes, depois, em relação a descrentes. Aos crentes, existem assuntos que você só compreenderá, crente, meu irmão em Cristo, à medida que o tempo passa. Você vai compreender à medida que você anda com Cristo, que você caminha com Cristo, e o tempo vai passando. Não é agora que uma compreensão mais profunda e correta das coisas virá. Às vezes os crentes querem se meter em assuntos e discutir em assuntos dos quais eles não estão preparados para isso. Não tem fundamentação necessária, não tem treinamento necessário para isso, e entram em assuntos e que não é a hora de aprender. Né? Até emitem opiniões, assim, taxativas. Mas não é a hora. Você vai compreender as coisas de Deus à medida que o tempo vai passando. E isso é comum na vida cristã. Você avança no nome de Jesus, você avança com o Senhor, assim como os discípulos fizeram. E à medida que você anda com Cristo, você compreenderá melhor. O Espírito Santo faz isso na sua vida e na minha. Ele lhe ensina. Ele lhe ensina. Então entenda isso, meu irmão. Nós vamos aprendendo, você vai crescer e vai aprender à medida que o tempo passa. Não é tudo de uma vez, não é tudo na hora. Tá? Tem assuntos que não adianta você tentar emitir opinião. Você não entende ainda. Tá? Então a gente vai avançando. Agora, para não crentes, isso mostra, por outro lado, antes de falar isso, você percebe aqui que a multidão está aclamando corretamente Jesus como rei, não é verdade? Em certo sentido, eles estão entendendo, ele é o rei. Mas somente Jesus sabia exatamente o tipo de rei que ele era. O rei que ele era e o que ele veio fazer, para onde ele estava caminhando, para uma coroa de espinhos. E isso eles não entenderam ainda. Que a profecia apontava para ele montado num jumento. Então tem hora para tudo. Quando Jesus foi glorificado, existe isso. Isso mostra também, irmãos, por outro lado, que a verdadeira compreensão espiritual das verdades espirituais não depende somente de informação, mas de iluminação. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, porque elas só se discernem espiritualmente. Não depende só de informação, mas de iluminação do Espírito. É o Espírito Santo quem abre os olhos do pecador e nos permite ver a Cristo, a glória de Cristo e compreender as verdades a respeito de Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso. Senão, não adianta informação, não vai entender. Estou falando agora para não crentes, não irá entender. Então, atenção agora a nós. Às vezes, os cristãos, no processo de evangelizar alguém, acham que estão evangelizando, mas na verdade não, estão moralizando. E isso não vai adiantar, não vai funcionar. Porque quem abre a mente é o Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Se você moralizar alguém, você diz para a pessoa, você tem que mudar isso, você tem que fazer isso. Espera aí. Você quer então que a pessoa se salve para que depois ela seja salva? Não tem sentido. Você não pregou o Evangelho, você moralizou, falou que ela deve fazer isso, e deve deixar de fazer isso. Muito bem. Você está querendo que o pecador se salve para que depois ele seja salvo por Jesus? Não. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho de Cristo. Pregue arrependimento para perdão de pecados. Se arrependa dos seus pecados. Se você se arrepender, Cristo perdoa os seus pecados. Se o Espírito Santo iluminar a mente da pessoa, ela se arrepende na hora.
Você tem que pregar o evangelho. Porque você está pedindo para que morto mude de vida sozinho. E morto não pode fazer isso. Morto não levanta, morto não entende, morto não fica de pé, morto não busca a Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Pregue o evangelho, testemunho de Cristo. Naquele momento, o rei foi incompreendido. Mas ainda há uma quarta verdade no texto. Se o rei foi incompreendido, em quarto lugar, o rei é rejeitado pelos fariseus. Versos 17 a 19. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizera este sinal. João agora novamente volta o foco para a multidão. Começa com a multidão, vira o foco para Jesus, agora ele vira o foco para a multidão e vai virar para os fariseus. Mostrando ao leitor que aquela multidão que estivera com ele lá quando ele ressuscitou a Lázaro no capítulo 11, estava dando testemunho. Veja a importância, irmãos. A multidão testemunhava. E por causa disso, a multidão dos peregrinos que tinha vindo a Jerusalém saiu ao encontro de Jesus. Por causa do testemunho daquela multidão que vira ele ressuscitar a Lázaro. Ou seja, se você percebeu, você tem duas multidões na passagem sendo apresentadas aqui. A primeira multidão estava com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro do túmulo, pessoas de Betânia e outras que estiveram presentes lá, e começaram a dar testemunho a outros que tinham visto, do que eles tinham visto. A multidão testemunhava. A segunda multidão saiu de Jerusalém porque ouviram os relatos do sinal. Mas é uma multidão que não compreende a verdadeira natureza da realeza de Jesus, como eu disse. Todavia, irmãos, vejam a importância do seu testemunho. A importância de você pregar a respeito de Cristo, de você falar de Jesus onde você está. Falar do que Cristo fez, falar do que Cristo é, quem Ele é e do que Ele fez na sua vida. Isso é uma testemunha, ele fala do que viu, do que ouviu, do que presenciou. Deus está lhe chamando nessa manhã para você não perder mais tempo com o tempo que Ele lhe deu e para você dar testemunho de Jesus. Você tem oportunidade, você trabalha com pessoas, você estuda no ambiente acadêmico, você tem familiares, testemunha de Cristo, pessoas estão indo ao encontro porque estão ouvindo dEle e o Espírito está chamando aqueles que são seus. Porque daqui a alguns dias Jesus vai morrer pelos pecados de muitos deles. Mas eles precisam ouvir o testemunho. Mas após narrar a reação dessa multidão, irmãos, Jesus conclui com a reação dos fariseus. Eles rejeitam. Vejam aí, de sorte, verso 19, que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. O verbo aproveitar, o verbo grego aproveitar, significa lucrar, beneficiar. Esse é o significado do verbo aqui que foi traduzido como nada aproveitais. Eles estavam apreensivos, os fariseus, Jesus ganhando popularidade, eles perdendo popularidade, credibilidade, instabilidade política. Eles diziam uns aos outros: vede que nada vocês lucram. Uns fariseus dizendo para os outros fariseus: vede que nada lucrais. Vocês não nada beneficiais com isso. Eis aqui é uma interjeição, significa veja. Essa é a expressão. Veja, o mundo sai atrás dele. O mundo está saindo atrás dele. Aqui eles usam de exagero, né? Ironia. E aqui um detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Mundo em João não é, de novo, não é cada pessoa em particular que nasceu e já nasceu nesse mundo. Está claro de novo. O mundo sai atrás dele. Então, mais uma vez, você percebe que mundo, em João, não significa cada pessoa que existe. Aqui é um exagero de expressão, uma hipérbole. Você usa de modo coloquial. Todo mundo veio no meu aniversário. É claro que não é todo mundo, todas as pessoas do planeta. É aquelas pessoas que eu convidei. Mundo, o pessoal da região ali de Jerusalém.
Então, lembre quando você lê João 3,16. Mundo, está vendo aqui? É isso aqui. Vejam que vocês, fechando parênteses, né? Vejam que vocês não estão lucrando nada. A ideia é essa aqui. Isso não leva a lugar nenhum. Talvez eles estejam pensando nisso, irmão. Se nada for feito, será tarde demais. Veja, o mundo saiu atrás dele. No próximo sermão você verá que é exatamente isso que acontece, em uma ironia. Os gregos vêm atrás de Jesus. A partir do verso 20. Os gregos procuram ele. Então, para concluir aqui, irmãos, aqueles que testemunharam essa quarta parte, a ressurreição de Lázaro, estavam testemunhando sobre Jesus. Esse testemunho atraiu mais multidão, mas também provocou a hostilidade e a rejeição dos fariseus. Para encerrar, a história de fato, irmãos, está repleta de momentos em que monarcas foram aclamados de forma espetacular, carregada de simbolismo, emoção, mas nenhuma história, nenhuma entrada foi maior, o triunfal foi maior do que essa, mais importante do que a de Jesus, nenhuma, porque a entrada de Jesus em Jerusalém dá o clímax, início ao clímax do seu ministério. Ele está a caminho do maior ato de amor já visto na história. Ele está para entregar voluntária e substitutivamente a sua vida numa cruz. E nada se compara a isso. Ninguém fez isso, ninguém pode fazer isso. Não somente pelo seu ato, mas pelo valor da pessoa que está fazendo. Aquele que é o Deus encarnado, o Rei que estava desde toda a eternidade com o Pai, ele se faz carne e ele vai como um cordeiro para a cruz. Ele entra em Jerusalém como rei, mas ele está indo para a Páscoa como um cordeiro. Na cruz ele mostra porque ele veio, ele é imolado, leva sobre si os pecados do seu povo, ele vence o pecado e a morte, ressuscita ao terceiro dia imortal e é exaltado novamente na presença do Pai como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei que vem em nome do Senhor. Esse rei, quando veio, foi recebido, honrado e aclamado pela multidão, com expectativas equivocadas. Esse rei cumpriu as Escrituras. Esse rei é incompreendido pelos discípulos e é rejeitado pelos fariseus. Eu queria perguntar nessa manhã se você reconhece que a sua maior necessidade não é um libertador político ou dos seus problemas, que a maior necessidade que você tem é a libertação dos seus pecados. Principalmente você que é cristão e você também que não é, que está me acompanhando. Essa é a sua maior necessidade, não pense que é outras coisas. É você ser livre do seu pecado, para que você não morra eternamente. Para que você não morra eternamente. Você pode viver aqui muitos anos biologicamente, mas morrerá eternamente, se você não crer no Rei, que é Jesus. Todas essas verdades apresentadas, irmãos, note, com toda essa multidão, discípulos, fariseus, chama você e eu a verdadeira fé nele. Ele como centro da história, renda-se a ele com uma fé genuína, não uma fé superficial. Confie na soberania de Deus, mesmo quando os caminhos parecem não estar certos, tão claros assim aos teus olhos. Confie nos planos de Deus. E assim, o Rei Jesus que veio uma primeira vez, o Rei voltará uma segunda vez também, em cumprimento às Escrituras e o plano de Deus. Ele voltará uma segunda vez para cumprir o seu grande plano. Nesse intervalo ele ainda será recebido, honrado, aclamado, incompreendido e rejeitado, mas ele voltará não mais montado no jumentinho. Agora ele voltará em glória, em majestade, poder e em juízo, derrotando todos os seus inimigos, todos serão colocados debaixo dos seus pés, ele entregará o reino ao Pai e será estabelecido o novo céu e a nova terra, o reinado eterno, onde habitará a justiça e a paz para sempre. Se você crer nele, se você continuar crendo nele, você estará lá também, nesse reino de paz e justiça.
Se entregue a Ele. Ele é o Rei, que vem em nome do Senhor e que virá no nome do Senhor. Fique de pé nesse momento.